Olá, eu sou a Thalita Oliveira e apresento aqui o nosso trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa que buscou analisar a inclusão da diversidade cultural no currículo do ensino fundamental. Essa pesquisa é de natureza qualitativa e utilizou análise de conteúdo de documentos curriculares e entrevista com professores. A escolha desse tema se deu devido à importância de promover a diversidade e a inclusão nas escolas, reconhecendo a riqueza cultural dos alunos e dos professores. Este tema é importante porque a diversidade cultural é uma realidade presente em nossas escolas e a sua inclusão no currículo pode contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes e respeitosos. Os objetivos dessa pesquisa são investigar como a diversidade cultural é abordada no currículo do ensino fundamental e compreender como os professores podem promover essa inclusão cultural em suas práticas pedagógicas. Essa pesquisa se justifica pela necessidade de se promover a diversidade e a inclusão nas escolas, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e respeitosos e capazes de lidar com as diferenças culturais. A diversidade cultural é um conceito amplo que abrange diferentes aspectos, incluindo a cultura, a língua, a religião e a etnia. No contexto escolar, a diversidade cultural pode ser observada nas diferentes experiências e perspectivas que os alunos trazem para a sala de aula. No entanto, muitas vezes, essas diferenças não são valorizadas ou não são reconhecidas, o que pode levar a uma falta de pertencimento e motivação por parte dos alunos. Nossa pesquisa revelou que a inclusão da diversidade cultural no currículo do ensino fundamental é fundamental para promover a formação de cidadãos mais conscientes e respeitosos. Os professores que participaram dessa pesquisa destacaram a importância de incluir conteúdos que reflitam a diversidade cultural dos alunos, bem como criar um ambiente escolar acolhedor e inclusivo. Além disso, os resultados da pesquisa mostraram que a inclusão da diversidade cultural no currículo pode contribuir para a redução das desigualdades e para a promoção da justiça social. Isso porque, ao valorizar e reconhecer as diferenças culturais, os alunos podem se sentir mais incluídos e motivados a aprender. Com esses objetivos e justificativa em mente, vamos agora apresentar a metodologia utilizada para a pesquisa e discutir os resultados obtidos. Oi, meu nome é Elizabeth e vim apresentar 3 figuras influentes e fundamentais na teoria educacional. Pierre Bourdieu destacou a importância do capital cultural e da bagagem cultural dos alunos. Sua teoria é complexa e visa compreender as relações de poder e desigualdade social através da análise dos campos, dos hábitos, do capital e da violência simbólica. A aplicação da teoria de Bourdieu na educação permite uma análise mais profunda da relação entre a escola, a sociedade e as desigualdades sociais, incentivando a busca por uma educação mais justa e igualitária. Vygotsky considerava as crianças como seres históricos e culturais, pois são influenciados pelo tempo que vivem e pela cultura que têm acesso. Lev Vygotsky defendia que a aprendizagem e o desenvolvimento acontecem através da interação social e do contexto cultural. Em sua teoria, a aprendizagem é um processo colaborativo, onde a criança aprende com os outros, como professores, pais e colegas, e a cultura influencia o desenvolvimento cognitivo. Por fim, nosso mestre Paulo Freire considerava importantes o diálogo, história e cultura, a palavra e educação emancipatória. Paulo Freire foi um educador que revolucionou a educação, ao propor uma abordagem que valoriza a participação ativa dos alunos, a reflexão crítica e a busca pela transformação social. Sua pedagogia continua a inspirar educadores e ativistas em todo o mundo, que buscam construir uma educação mais justa, igualitária e libertadora. Uma de suas importantes frases diz: a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Freire enfatiza a importância de reconhecer e valorizar as diferenças como fonte de enriquecimento e aprendizado. As teorias de Vygotsky, Pierre Bourdieu e Paulo Freire, embora em áreas distintas,
compartilham uma visão crítica da educação e sua relação com a sociedade. Vygotsky, com sua teoria do desenvolvimento, destaca a importância do contexto social na aprendizagem e na construção do conhecimento. Bourdieu, por sua vez, analisa a educação como um mecanismo de reprodução das desigualdades sociais. E Freire, com sua pedagogia da liberdade, propõe uma educação dialógica e conscientizadora, que busca romper com as práticas tradicionais e promover a autonomia dos indivíduos. Olá, meu nome é Elaine e hoje vou falar um pouco sobre a educação multicultural. Vivemos uma sociedade marcada pela coexistência de uma variedade de culturas, tradições e identidades. Nesse cenário, a educação multicultural se apresenta como uma resposta crucial às complexidades que enfrentamos. Essa abordagem educacional não apenas reconhece a diversidade cultural, mas também valoriza promover um ambiente de inclusão e respeito nas instituições de ensino. Mas afinal, o que realmente significa a educação multicultural? Essa abordagem vai muito além de simplesmente inserir referências culturais no currículo. A educação multicultural tem como objetivo transformar o ambiente escolar, estabelecendo um espaço onde as diversas formas de conhecimento não apenas sejam respeitadas, mas também incorporadas ativamente ao processo de ensino e aprendizagem. Isso significa que as práticas educativas devem refletir a pluralidade de culturas e garantir que todos os alunos se sintam representados e compreendidos. Um dos principais objetivos da educação multicultural é ir além das normas tradicionais de ensino. Isso implica não apenas na inclusão de conteúdos diversos, mas na reestruturação da forma como ensinamos e aprendemos. É essencial que educadores desenvolvam suas aulas de maneira a promover diálogos entre diferentes culturas, incorporando narrativas e experiências que enriqueçam o conhecimento de todos os alunos. A educação multicultural também contribui para o combate à discriminação e à exclusão social, ao integrar uma variedade de culturas nas práticas escolares. Estabelecemos espaço onde todos têm a chance de se expressar, ser ouvido. Essa diversidade ajuda a combater preconceitos e estimula a empatia entre os alunos, formando assim cidadãos mais respeitosos e conscientes. Além disso, essa abordagem educacional desempenha um papel significativo na construção de uma comunidade escolar forte e coesa. Quando todos os alunos se sentem valorizados e respeitados, cria-se um ambiente propício ao aprendizado e ao desenvolvimento social. Isso é fundamental, pois a educação não deve ser apenas uma questão de habilidades acadêmicas. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Vanessa de Souza Dias e hoje eu vou falar sobre a importância da valorização da diversidade cultural no currículo do ensino fundamental. A educação tem um papel fundamental na formação de cidadãos conscientes e respeitosos com diferentes culturas presentes na sociedade. Para isso, o currículo escolar precisa incluir conteúdos que representem a diversidade cultural, abordando as tradições, histórias e formas de expressões dos povos do Brasil e do mundo. Valorizar essa diversidade amplia o conhecimento dos alunos e fortalece seu sentimento de identidade e pertencimento, ajudando a desenvolver respeito e valorização das diferenças, algo essencial para uma convivência democrática. O currículo também deve garantir que tenham acesso a uma educação inclusiva que reconheça e valorize suas origens culturais. Incluir a diversidade cultural no currículo promove uma educação democrática e representativa, transformando a escola em um espaço de diálogo e respeito, onde as diferenças são reconhecidas como riquezas e potencialidades. Isso contribui para a formação de indivíduos mais críticos, solidários e éticos. Com a mudança da sociedade, impulsionadas pelo avanço científico e tecnológico e pela diversidade social,
As escolas precisam abandonar modelos rígidos e padronizados e adotar estratégias mais inclusivas e participativas que considerem o contexto cultural dos estudantes. Educar é mais do que cumprir regras, é assumir postura ética que valorize as diferenças individuais e crie metodologias que acolham essas diversidades. A legislação educacional reforça essa necessidade, destacando a importância de respeito e valorização das identidades culturais dos alunos, refletindo isso no currículo escolar. A Base Nacional Comum Curricular, conhecida como BNCC, orienta a construção dos currículos para superar a fragmentação e fortalecer competências que valorizam o conhecimento histórico-cultural e as manifestações artísticas locais e globais. No ensino de ciências, por exemplo, os alunos são estimulados a reconhecer e respeitar as diferenças entre eles. Em resumo, a valorização da diversidade cultural no currículo do ensino fundamental é essencial para uma educação inclusiva, democrática e transformadora. É fundamental que educadores incorporem conteúdos e práticas pedagógicas que reconheçam as múltiplas identidades culturais presentes em nossa sociedade. Stephanie Santana e eu vou falar a respeito da educação de povos indígenas, afro-brasileiros e das práticas pedagógicas para a valorização desses povos. Sabemos que os indígenas e afro-brasileiros sempre foram povos ricos em culturas e saberes. Esses saberes eram transmitidos oralmente pelos mais velhos da comunidade e passados de geração para geração. Porém, a situação mudou com a colonização portuguesa e a escravização, pois a partir disso houve uma tentativa de apagamento dessas culturas, e assim negros e indígenas foram proibidos de manifestarem a sua fé, seus costumes e suas tradições. A situação só começou a mudar lá pelo século XX, no período pós-escravização, quando movimentos de consciência negra e indigenistas passaram a lutar pelo direito dos seus povos e para que eles pudessem receber uma educação plural e de qualidade. Anos mais tarde, com a Era Moderna, políticas públicas foram implementadas para assegurar uma educação que valorizasse a cultura desses povos. Entre elas, podemos citar as leis números 10.639 de 2003 e a número 11.645 de 2008, que são da LDB. Essas leis determinaram a obrigatoriedade de inclusão da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos currículos oficiais da rede de ensino. A educação continuou por não valorizar a história desses povos. Na verdade, tanto o currículo quanto os materiais didáticos da rede de ensino apresentavam os colonizadores como os grandes heróis da história, enquanto reforçavam o apagamento dessas culturas. Assim, negros e indígenas eram representados com uma visão folclórica e estereotipada. Surge daí a necessidade de práticas pedagógicas que realmente valorizassem as suas culturas e também a sua contribuição para a construção do Brasil como nação. Os livros Currículo da Cidade, Educação Antirracista e Povos Indígenas discute que a solução para esse ensino equivocado é trabalhar a temática de forma interdisciplinar. Isso quer dizer que trabalhar a cultura de indígenas e afro-brasileiros não deve se basear só na disciplina de história. Ela pode ser usada em várias disciplinas. Por exemplo, o conhecimento pode ser aprimorado por compreender como se formam os conceitos matemáticos e científicos nessas culturas. Além disso, podemos conhecer territórios geográficos ao qual elas fazem e fizeram parte. Podemos conhecer a influência das línguas africanas e indígenas no português brasileiro que nós falamos até hoje. E também podemos explorar essas culturas por meio da literatura, da dança e da música. Assim, a valorização das culturas acontece quando os conteúdos escolares se aproximam da realidade dos alunos e eles conseguem produzir conhecimentos significativos,
contribuindo para a diminuição do racismo e para a formação de cidadãos conscientes, autônomos e respeitosos. Olá, eu sou a Daniela Conceição e, conforme elucidado anteriormente, valorizar e integrar a cultura indígena e afrodescendente na educação é uma forma válida para a construção de um cidadão crítico, equitativo e capacitado para respeitar e participar de uma sociedade multicultural. Apesar das práticas escolares perpetuarem durante séculos práticas excludentes e hegemônicas e eurocentradas, como destaca Fernandes em 2005, enquanto exaltava-se os colonizadores como heróis nacionais, iam se apagando a história dos povos originários e dos afros brasileiros. Desse modo, se favorece a história dos povos dominantes em detrimento das minorias sociais. Apesar de toda a necessidade a qual a sociedade atual nos impele, muitas instituições escolares e docentes ainda são relutantes em colaborar com esta abordagem. Persistem em seguir os rituais que foram instituídos numa época em que a configuração da sociedade era outra. Com o mundo contemporâneo sendo movido pela globalização, muitas escolas apegam-se ao conceito monocultural de educação. Porém, como vimos, o silenciamento de culturas não contribui para tal democracia social. A relutância do corpo estudantil dificulta práticas inovadoras e inclusivas, limitando o potencial da educação multicultural por carência de formação e receio de abordar temáticas controversas. Desconstruir esse contexto e ser justo e verdadeiro com essa história e origem é mais que necessário, se faz urgente no âmbito escolar, e o currículo pode ser a melhor forma de se integrar a este feito. Somos uma sociedade multicultural e respeitar as diferenças em um todo nos permite aprender mais de formas mais diversas e interativas. Utilizar o currículo para englobar e tornar essa abordagem equitativa é o tesouro que o ensino escolar pode oferecer aos seus cidadãos em formação. Dessa maneira, trabalhar a multiculturalidade e de forma interdisciplinar possibilita tanto aos professores quanto aos alunos contemplar as histórias, culturas e vivências de modo integrado, removendo a fragmentação do currículo que, segundo Trindade, em 2014, tanto limita o aprendizado quanto a transmissão de saberes. Não fazer isso de forma mecânica ou leviana, como uma atividade simples qualquer, mas construindo o seu contexto através de disciplinas e agregando suas peculiaridades, respeitando as origens, histórias, diferenças e crescendo com novos conhecimentos. Nesse sentido, os currículos, como por exemplo o Povos Indígenas e Educação Antirracista, feito em São Paulo em 2022 e 2023, fornecem sugestões de práticas para trabalhar a pluralidade cultural em diversas disciplinas, como a matemática, ciência, geografia, língua portuguesa, literatura, música, dança, ou seja, quando a escola inclui o entretenimento, as músicas e as danças que fazem parte do círculo social dos jovens em seu conteúdo curricular, as aprendizagens são muito mais naturais e efetivas. Analisar, por exemplo, o funk e o hip hop nas atividades escolares é uma forma de se aproximar da realidade do aluno e de aprender sobre a vivência e as lutas dos povos afro-brasileiros e indígenas. Muitas são as possibilidades oferecidas em um contexto multicultural. E cada particularidade pode reescrever uma história ou construir uma nova, em um ambiente onde o respeito, a empatia, o estímulo construtivo podem aflorar através do incentivo docente, comunitário e social.